Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso vai acontecer daqui no próximo capítulo. Mas o evangelista já está narrando para nós identificarmos quem é essa Maria. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta morte. Versículo 5. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Versículo 6. No entanto, quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde ele estava. Só para vocês entenderem, é mais ou menos como se as irmãs de Lázaro e a família de Lázaro estivessem no estado de São Paulo e o Senhor Jesus estivesse aqui no Paraná. Ele estava num outro lugar distante. Muito bem, versículo 7. Depois Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo vai voltar para lá? Isso aconteceu no capítulo anterior. Jesus estava em Jerusalém. Betânia, onde Lázaro e a sua família moravam, ficava apenas a 3 quilômetros de Jerusalém, e eles saíram de Jerusalém. Jesus tinha saído de Jerusalém justamente porque os religiosos queriam apedrejá-lo. E aí então os discípulos estão lembrando de Jesus: mas faz tão pouco tempo que eles tentaram te matar, o Senhor quer voltar para lá? E aí Jesus vai dar a resposta. Versículo 9. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Versículo 11. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Versículo 13. Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que Jesus estava falando simplesmente do sono. Versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com Jesus. Porque ele está com o pensamento de que os religiosos de Jerusalém agora vão conseguir matar Jesus, por isso que ele diz isso. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Versículo 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 23. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24. Marta respondeu: eu sei
que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso, Marta? Versículo 27. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Messias, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículo 28. Depois de dizer isso, Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que Maria se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela estava indo ao sepulcro para chorar ali. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se, Maria ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Ao ver Maria chorando e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então Jesus disse: tirem a pedra. Marta, irmã de Lázaro, disse: Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias que ele morreu. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, Marta, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, olhou para o céu, né? Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o morto saiu. Aleluia! E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem ir. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou apaixonado por esse momento tão importante de Jesus, que é no Evangelho de João o último milagre que o Senhor Jesus faz antes dele morrer. E antes de nós estudarmos isso e falarmos mais detalhadamente sobre essa palavra que nós lemos, eu quero dizer a vocês que o tema do nosso mês é manifestando o sobrenatural de Deus, a ação do poder de Deus. Então, qual que é o conceito de sobrenatural? Sobrenatural é tudo aquilo que está acima da nossa compreensão e desafia as leis natural. O sobrenatural traz à existência aquilo que para nós é impossível. O sobrenatural revela a presença de Deus, mas o sobrenatural também pode revelar a presença de demônios. Quero lembrar a vocês
aquele episódio em que Deus pediu para que Moisés e Arão fossem até a presença do faraó para pedir que o faraó liberasse o povo de Deus. Então Arão pega a sua vara, obedecendo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés, coloca no chão na frente do faraó, e a vara de Arão se transforma numa serpente. E o faraó não ficou impressionado, porque ele chamou os magos que ele tinha no Egito, e os magos também colocaram as suas varas no chão, e as varas dos magos também se transformaram em serpente. Qual que foi a diferença? A diferença foi que a serpente que se transformou da vara de Arão engoliu as serpentes que foram criadas pelos magos. Ou seja, nós estamos reconhecendo, a Bíblia está dizendo que os demônios, eles têm poderes na terra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não é para nós ficarmos admirados sobre esse poder dos demônios. E ele diz: porque o próprio Satanás se disfarça, se transforma em anjo de luz. Ora, se um demônio, melhor dizendo, se um demônio consegue se transformar em um anjo de luz, ele também pode dizer várias coisas bonitas, várias coisas belas, com objetivo de enganar o povo de Deus, a exemplo daquilo que a serpente fez com Eva lá no início. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ligando com aquilo que ele falou em 2 Coríntios, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então o apóstolo Paulo fala em Gálatas: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, que essa pessoa seja amaldiçoada. Eu tenho sido orientado aqui na congregação há muitos meses para trazer uma palavra a respeito do que acontece com algumas das pessoas que vão ao centro espírita aqui no nosso bairro para receber produtos que eles oferecem. Antes de falar, eu quero deixar registrado que eu respeito as pessoas que são espíritas. Eles têm um trabalho de caridade que é digno de louvor, fazem um excelente trabalho, mas nós precisamos deixar claro algumas coisas. Então, eu não recebi do Senhor uma orientação para falar isso, e eu disse todas as vezes que me pediam para trazer uma palavra sobre isso, eu dizia: olha, não é momento, não é hora, o Senhor vai preparar esse momento. E esse momento chegou. Então, eu quero usar aqui as palavras de um padre, não é uma palavra de um pastor evangélico, é as palavras de um padre que está no site, está na internet, qualquer pessoa pode acessar, e ele diz o seguinte: Padre Paulo Ricardo, em seu blog, escreveu: o Espiritismo tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? Porque o espírita, ele diz que ele segue o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, no primeiro momento, parece que está tudo bem, é só uma pessoa que escreveu esse Evangelho, mas existem muitas diferenças que eu vou comunicar a vocês. Então ele diz: no órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, esse é o Padre Paulo Ricardo, reproduzindo no blog dele. No órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, Reformador, em janeiro de 1953, página 23, encontramos a posição bem definida dos espíritas perante a Bíblia. Eles dizem: do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo, e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado
e sem valor algum mais de 90% do texto da Bíblia. Só vemos na Bíblia um livro respeitável pelo seu valor cultural, pela força que teve na formação cultural dos povos do Ocidente. Uma outra pessoa chamada Leon Denis, um espírita, escreveu em Cristianismo e Espiritismo, na página 88: não, a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. Veja que declaração chocante que vai contra tudo aquilo que nós acreditamos. A missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. E o Reformador, órgão máximo da propaganda reencarnacionista do Brasil, ensina em seu número de outubro de 1955, página 236. A salvação não se obtém por graça. Novamente, em choque com aquilo que nós acreditamos. A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro. Mas a salvação é o ponto de esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças. Nós não temos como concordar com isso. Segundo Allan Kardec, cada pessoa deve ser seu próprio redentor através do sistema das reencarnações. O Espiritismo, eles não acreditam que Jesus é o Deus Filho e, portanto, eles não acreditam na Trindade. Os espíritas fazem contato com espíritos de mortos e nós cremos que os mortos que morreram com o Senhor estão com o Senhor, e aqueles que não morreram, que não estão com o Senhor, de qualquer que seja a maneira, eles não têm contato, não têm autorização para dialogar, conversar com os vivos. Então, com quem que eles falam? Nós cremos que eles falam com demônios que imitam vozes de pessoas falecidas, que têm informações a respeito da pessoa falecida, que têm informações a respeito daquela família, porque o apóstolo Pedro diz que o demônio anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ora, se ele anda ao nosso derredor, ao longo de uma vida inteira, ele sabe tudo sobre aquela pessoa. Então é por isso que eles têm informações que por vezes se vê num centro espírita, de dizer, olha, aquele documento que vocês estão procurando está escondido em tal lugar, e por aí afora, e outros exemplos. Os espíritas pregam uma nova chance de vida através da reencarnação, para reparar os erros após a morte. E nós entendemos que isso não é possível, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 em diante está escrito: ao homem, à mulher está ordenado morrer uma única vez, e depois disso virá o juízo. Então, dito tudo isso, nós poderíamos dizer muitas outras diferenças entre o Espiritismo, entre o Evangelho segundo Allan Kardec e o cristianismo. E aqui eu poderia dizer tanto evangélicos quanto católicos. Os dois grupos entendem que o Espiritismo, o Espírito segundo Allan Kardec, não tem nada de cristianismo. Mas eles falam de Jesus? Sim, falam de Jesus. Mas eles oram falando de Jesus? Sim. Mas a essência daquilo que é a palavra de Deus, eles tiram. Então, a própria Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, naquele episódio que o profeta Elias convocou o rei,
convocou o povo, convocou os profetas de Baal. Ele disse em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 21: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vocês devem seguir ao Senhor. Se Baal é Deus, vocês devem seguir Baal. Olha que conselho forte. E o povo nada respondeu. Então, a aplicação para nós aqui é: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cochear significa oscilar entre duas opiniões. Irmãos, hoje é um dia de exortação, coisa que nenhum pastor gosta de fazer, mas por amor a vocês, hoje é o dia de fazer isso. Então vocês têm que tomar uma posição. Se vocês acreditam que o Evangelho segundo Allan Kardec é o Evangelho que vocês acreditam, que vocês creem, que fazem bem para vocês, porque vocês recebem produtos, vocês devem seguir o Espiritismo, vocês devem se tornar adeptos de Allan Kardec. Agora, se vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, vocês devem seguir o Deus que a Bíblia ensina. E vocês têm que ficar com o ensinamento que a Bíblia ensina. E vocês precisam então ter uma postura, uma decisão. Se o seu Deus é o Deus da Bíblia, então você vai parar de buscar todo e qualquer produto que o Centro Espírita disponibiliza para você. Ah, é proibido? Não, não é proibido. Você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, quem manda em você é você. Eu só estou dizendo que se você continuar desse jeito, você não é nem cristão, nem espírita. Você está no meio do caminho. Você é uma pessoa morna. E a Bíblia fala em Apocalipse que os mornos serão vomitados. Então você precisa se posicionar. Você quer depender do Senhor? Para de ir no Centro Espírita. Não, você gosta de ir lá, você se sente bem, as pessoas são boas, e eu sei que são pessoas educadas, respeitosas, que querem fazer o bem, então torne-se espírita, fale para eles: olha, a partir de hoje eu quero ser espírita, como é que eu faço? E você vai se tornar espírita e você vai ser feliz lá. Então eu estou dizendo isso com muito respeito a você, com muito amor, com muito respeito aos espíritas. Mas uma coisa é respeito, outra coisa é concordar. Eu respeito os espíritas, mas eu não concordo com aquilo que eles ensinam. Então, como você está aqui, eu preciso dizer: olha, nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia segundo o Espírito Santo, não é a Bíblia segundo Allan Kardec, não é segundo os espíritos. Para nós só existe um Espírito, que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: o que passa disso é de procedência maligna. Então, o sobrenatural, ele está na terra, ele está se manifestando, e a tendência é que ele se manifeste ainda mais, porque a Bíblia fala que o anticristo vai ter muito poder, ele vai fazer muitos sinais, muitas maravilhas, e vai arrastar milhões de pessoas, infelizmente. Mas nós, o povo de Deus, nós temos o conhecimento, e a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Bem, o sobrenatural de Deus revela ou a presença de demônios ou a presença de Deus. No Antigo Testamento nós vimos o sobrenatural de Deus se manifestando através de Elias, como eu disse, que juntou o rei, juntou o povo, juntou os profetas de Baal e orou e desceu fogo dos céus. Mas nós temos também o exemplo de Moisés, que fez com que o mar vermelho se abrisse. E no Novo Testamento nós cremos naquilo que está escrito, que Jesus, o Deus Filho, ele
transformou a água em vinho, que Ele acalmou a tempestade, nós cremos que Ele andou sobre as águas, nós cremos que Ele multiplicou os pães e os peixes, nós cremos que Ele curou pessoas que eram cegas, que Ele curou leprosos, que Ele curou paralíticos, que Ele ressuscitou a filha de Jairo, que Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e que Ele ressuscitou Lázaro. Então, todos esses milagres sobrenaturais não eram tão somente para manifestar o poder de Deus, mas principalmente para revelar o amor de Deus por nós, para revelar a misericórdia, a graça de Deus por nós. A motivação do Senhor em revelar milagres é para mostrar a nós o amor que Ele tem a cada um de nós. Então, Jesus convidou e continua a convidar todas as pessoas para experimentar esse amor sobrenatural, que muda a maneira de pensar, a maneira de crer e principalmente a maneira de viver. A palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Bem, vamos voltar então à questão do sobrenatural na vida de Lázaro. A família de Lázaro, por aquilo que se sabe, era uma família apenas de duas irmãs e Lázaro. Acredita-se que Marta era a irmã mais velha, Maria a filha do meio e Lázaro o mais novo. Em Lucas fala que foi Marta que recebeu Jesus, que foi Marta, na casa de Marta, que ela hospedou o Senhor Jesus. Então, nós cremos, então, que ela era a chefe da família, porque os pais certamente tinham falecido, e ela, como mais velha, tinha esse compromisso com a família. Então, eles tinham muito relacionamento com Jesus, a ponto de Jesus se hospedar na casa deles, de Jesus dormir na casa deles, e Lázaro então fica doente. E sabe aquela doença que você vê que vem uma coisa rápida e a pessoa fica muito ruim, e Lázaro começou a ficar muito ruim, a tal ponto de Marta e Maria decidirem, então, olha, vamos pedir para Jesus vir, porque o Lázaro está ficando ruim muito depressa. E elas mandam então esses mensageiros até o lugar que Jesus estava, e Jesus estava fora da Judéia, da tribo de Judá, como se estivesse num outro estado. Mas quando Jesus recebe essa informação, ele não vai. Agora eu quero pedir para que você imagine você no lugar das irmãs de Maria. Você está lá com seu irmão ruim no quarto. Toda vez que você vai lá dar uma olhadinha nele, está pior, e Jesus não chega, e você naquela situação, do jeito que está, agora só Jesus para resolver a vida do meu irmão, porque ele está muito ruim, tudo que podia fazer, nós já fizemos, e ele não melhora. Mas chegam aquelas pessoas que tinham sido enviadas para Jesus, e elas observam que eles chegam sozinhos, que Jesus não veio com eles. E aí a pergunta que fica é: por que Jesus não veio? Ele é nosso amigo, a gente sempre achou que ele gostava tanto da gente, a gente sempre tratou ele tão bem, ele gostava de ficar aqui em casa, por que Jesus não veio? O fato é que enquanto elas ficam questionando por que Jesus não veio, o Lázaro continua a piorar. E enquanto o Lázaro vai piorando, agora já não tem mais esperança, porque a esperança que elas tinham era que Jesus viesse com aqueles mensageiros, e Jesus não veio. E então, em poucas horas, o Lázaro vai piorando, e eu quero que você imagine comigo, isso não está escrito na Bíblia, mas Marta entrando no quarto e olhando para Lázaro sem ter o que fazer, e de repente então o Lázaro dá um suspiro e simplesmente para
de respirar, fica com os olhos vidrados, olhando para o teto, e Marta começa a chorar, se aproxima do irmão, chacoalha o irmão, pede para o irmão não morrer, mas o irmão continua lá, imóvel, parado, com os olhos fixados para o alto. Então, Marta se debruça sobre Lázaro, chora, e então Maria escuta e corre lá e também começa a chorar. E depois de muito choro, vem aquele momento horroroso, terrível, doloroso, que é pensar no sepultamento. Quem já passou por isso sabe o quanto é horrível. E elas precisam preparar o corpo, avisar as pessoas, e então começam a transportar o corpo agora de Lázaro para aquela gruta, colocam Lázaro naquela gruta, que é uma espécie de uma caverna, e aí eles colocam uma pedra bem grande na frente da caverna. E eu imagino Marta, Maria e todos os convidados parados, olhando para aquela gruta, agora a pedra na porta e o irmão dela lá morto. Eu não sei você, mas se fosse eu certamente estaria perguntando: por que Jesus não veio? E aí, uma das coisas que eu acho também terrível é ficar respondendo para as pessoas: meus sentimentos, meus pêsames. Você não está conseguindo nem pensar direito onde é que você está, o chão abriu, você parece que está caindo, a pessoa está falando na sua frente lá, e você responde qualquer coisa só para não ser mal educado. E aí, na cultura judaica, eles tinham o costume que o velório durava 7 dias. Então, sepultava a pessoa e as pessoas continuavam indo na casa durante 7 dias. E aí então passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia, passou-se o terceiro dia, e no quarto dia, a Marta recebe uma notícia. E a Marta, que cabe uma observação, deveria ser uma mulher muito inteligente, porque ela soube que queriam matar Jesus. Então a Marta colocou, a Bíblia não fala isso, mas é o que se deduz, a Marta colocou pessoas para ficar vigiando se Jesus porventura chegasse, que era para avisar a ela, Marta. E isso acontece, a Bíblia não fala, mas a Marta recebe a informação, sigilosa, que Jesus estava chegando. Tanto é que Jesus, o texto diz que Jesus não foi na casa onde estava Marta, ele estava distante. E Marta vai até lá, e Marta então se encontra com o Senhor Jesus. E quando Marta se encontra com o Senhor Jesus, ela disse: Senhor. Ou seja, apesar da dor, ela não tinha perdido ainda a fé. Ela ainda reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. E ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela está dizendo: eu não entendo, mas o Senhor chegou atrasado. Quando nós lemos o texto pela primeira vez, dá a impressão que ela está pedindo para que o Senhor ressuscite Lázaro, porque ela fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então, dá a entender, numa leitura mais rápida, que ela está dizendo: se o Senhor quiser ressuscitar meu irmão, ele vai ser ressuscitado agora. Mas isso não é verdade, porque quando Jesus pede para tirar a pedra, foi a Marta que disse: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal, não faça isso. Então a fé dela nesse momento não era para isso. A fé dela era no sentido de dizer: Senhor, eu não perdi a fé, eu sei que o Senhor é o Messias, sei também que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e sei que apesar dessa mancada que o Senhor deu, de não chegar na hora certa, mesmo agora, se o Senhor pedir qualquer coisa, Deus vai continuar te atendendo.
Então, na minha interpretação, foi isso que a Marta quis dizer. E aí, então, Jesus tem um diálogo com ela e fala que ele vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, né? Reafirmando aquilo, inclusive, que eu disse. E então Jesus faz uma revelação, uma das 7 revelações que ele faz no Evangelho de João, que é dizer: eu sou. E por que é tão importante essa revelação do eu sou? Porque quando Moisés perguntou para o Senhor, quando o povo perguntar quem me enviou, qual que é o nome do Deus que eu vou dizer? E aí Deus disse para ele: você vai responder: o eu sou o que sou. Que significa mais ou menos em linguagem simples assim: eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou a sua vida, eu sou a sua saúde, eu sou os seus recursos, eu sou os seus livramentos, eu sou o que sou. Então, para o judeu, isso era muito claro, que apenas Deus poderia usar essa expressão: eu sou. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E as outras vezes que Jesus disse no Evangelho de João: eu sou, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E agora, para Marta, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Eu acredito plenamente, totalmente. Então, o texto não diz, mas ao final desse diálogo, Jesus pede para que Marta vá buscar a Maria. Veja, quando Jesus saiu do lugar que ele estava, ele já havia dito para os seus discípulos que ele ia acordar o Lázaro. Mas ele pediu para Marta ir chamar a irmã para que ela presenciasse aquilo que Deus iria fazer através do Senhor, para que ela entendesse que o plano de Deus é muito maior do que o plano que nós temos. Então, Maria chega. E ao contrário de Marta, que chega e tem aquele diálogo, Maria fala exatamente a mesma coisa que Marta, mas Maria, ela tem uma postura diferente. Maria, ela se ajoelha. E ao se ajoelhar, aí ela fala como falou a Marta: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E com Maria, Jesus não faz declarações, Jesus não ensina mais nada, porque Maria já estivera aos pés do Senhor. E ele então pede para ver onde é que estava sepultado Lázaro. E aí então, de novo, nós temos aquele momento que Marta fala que já cheira mal. E aí então o Senhor olha para os céus. E sabe, meus irmãos, isso nos ensina que nos momentos de luto, né, que talvez seja uma das piores dores, ou a pior dor que nós possamos passar, nós temos que tirar os olhos da situação, por mais difícil que seja, e colocar os nossos olhos no Senhor. E foi o que Jesus fez. Ele orou e ordenou para que Lázaro saísse da sepultura. E os estudiosos dizem que Jesus citou o nome de Lázaro, porque se Jesus dissesse: morto, vem para fora, todos os mortos que estavam naquela região iriam ressuscitar. Então ele foi específico ao dizer quem é que ele queria que ressuscitasse. Então, qual que é a aplicação prática? Como que essa história se aplica na sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Desde o momento em que os mensageiros chegaram com a notícia da doença de Lázaro, o tempo passou e o Lázaro morreu. Lázaro não recebeu a cura porque Lázaro não amava Jesus? Lázaro amava Jesus. Então, Jesus não curou Lázaro porque Jesus não amava Lázaro?
Jesus amava Lázaro, não foi esse o motivo. Então por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Você já se perguntou por que Jesus não curou você, não atendeu uma oração que você fez, não libertou alguém que você está orando? O fato, no caso de Lázaro, e eu creio que no seu caso, no caso das pessoas pelas quais você está orando, no caso de Lázaro, Deus tinha um plano, e para você e para as pessoas da sua família, Deus também tem um plano. Só que as irmãs de Lázaro não sabiam desse plano. Passaram dias de dor, de amargura, de choro, de tristeza, e imagino com muitas dúvidas sobre o amor de Jesus por elas. Além de ter um plano, Deus estava no controle da situação em todo o tempo. Foi por isso que Jesus não saiu desesperado do lugar que ele estava para ir até onde Lázaro estava para atendê-lo. E o fato de Jesus não ter ido também não significa que o Senhor é insensível, foi insensível com a doença de Lázaro, com a dor das irmãs, e na demora na sua resposta também não significa que Deus está sendo insensível com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua necessidade. Mas existem coisas que nós não conhecemos, que nós não entendemos e que somente o Senhor sabe. E talvez você se sinta como as irmãs de Lázaro. Talvez você já orou, talvez você já pediu socorro, o tempo passou, continua passando, as situações parece que estão piorando, talvez a pessoa já morreu, ou o relacionamento morreu, ou o familiar que ainda não se libertou dos vícios está cada vez pior, e você continua a perguntar: por que o Senhor não veio ao meu socorro? Quantas vezes você já ficou com dúvidas a respeito do amor de Deus por você? Todas as vezes que as suas orações não são atendidas do seu jeito e no seu tempo, a sua fé fica abalada. E por que eu sei disso? Porque isso também acontece comigo. Todas as vezes que as minhas orações não são atendidas no meu tempo, no tempo que eu acho que é o certo, ou do jeito que eu acho que deveria ser, o inimigo vem e começa a dizer no meu ouvido, e tenho certeza que fala no seu ouvido também: Deus não te ama. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que tudo o que pedimos com fé, Deus nos concederá, mas não diz que vai ser no dia seguinte, nem no mês seguinte, nem que tempo que vai ser. Vai ser no tempo de Deus. A longa e dolorosa espera de Marta e Maria pela vinda de Jesus tinha propósitos diversos, mais de um. Marta e Maria não iriam ver Jesus curar a doença de Lázaro, e de fato elas não viram Jesus curar a doença de Lázaro, mas elas viram um milagre ainda muito maior. Se curar a doença de Lázaro para Marta e Maria seria uma demonstração do amor de Jesus, imagine o que é tirar o irmão da cova depois de 4 dias. E ainda tinha um agravante, porque na cultura judaica eles acreditavam, pelo menos parte deles acreditavam, que quando uma pessoa morria, durante 3 dias o espírito tentava voltar para o corpo e reanimar a pessoa e voltar viva, voltar à vida. Porque uma pessoa ser ressuscitada já tinha acontecido. A Bíblia mesmo relata alguns casos desses, como aconteceu com a viúva de Sarepta, quando Eliseu faleceu, que jogaram um cadáver lá em cima dos ossos dele. Mas eles acreditavam que se uma pessoa era possível de ressuscitar,
isso só seria possível se acontecesse dentro de 3 dias. A partir dos 3 dias era impossível. E Jesus então chega justamente no 4º dia para dizer que para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, a demora em receber o seu milagre, a demora na intervenção do Senhor, a demora na intervenção pela sua causa, não significa que o Senhor está insensível ao seu pedido e à sua dor. E a história de Lázaro nos revela exatamente isso. Quero pedir para os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Irmãos, nessa vida, Jesus disse que eu e você, que nós teríamos aflições. E eu sei que você tem aflições. Eu tenho aflições. Eu sei que você tem tempos de dores, tempos difíceis, e algumas de vocês estão passando por um tempo de dor, de dificuldade, de aflição, já por longos anos. Mas Jesus prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Você não está sozinha, eu não estou sozinho, o Senhor vai à nossa frente, e se você está aqui até hoje, é porque o Senhor tem te preservado. Então, todas as nossas promessas, todas as promessas que o Senhor fez para nós, elas vão acontecer a partir do sobrenatural. Albert Einstein disse certa vez: só há 2 maneiras de viver. A primeira é viver como se nenhum milagre existisse. A segunda alternativa é viver como se tudo fosse um milagre. Eu não me canso, meus irmãos, de pensar no planeta Terra flutuando no universo. E ele não está flutuando perdido, sem saber o que fazer. Ele tem uma órbita, ele tem uma rotação, ele tem uma velocidade, tem uma inclinação. E eu fico me perguntando, se o planeta Terra parar de flutuar no universo e começar a cair, onde é o chão do universo? Então, estou dizendo isso para dizer que tudo é um grande milagre. Para você estar vivo, viva, me ouvindo nesse momento, é um milagre. Como é que pode eu pronunciar sons e você identificar esses sons, compreender esses sons, refletir sobre esse som, concordar ou discordar com aquilo que está sendo dito? Isso é um milagre, como tantos outros. Então, Lázaro morreu e foi sepultado. Não morremos somente quando o nosso corpo para de funcionar. Por isso, não fique preso no seu passado, por isso não fique ansioso pelo seu futuro, viva o presente. Faça planos, claro, para o futuro, mas viva o presente, porque podemos morrer e não perceber, porque quando morre a esperança, ainda que o corpo esteja vivo, o coração já está morto. Lázaro, na sepultura, não sabia que cheirava mal. Quando nós colocamos uma barreira que nos separa dos outros por causa das dores, das injustiças, das amarguras que eles nos causaram, sem perceber, nós começamos a cheirar mal. Sabe aquela pessoa chata que ninguém gosta de estar perto? É uma pessoa que, nesse sentido figurado, está cheirando mal. Então, ressentimentos, falta de perdão, vícios, inveja, ciúmes, violência, injustiça, abusos e tantas outras coisas faz com que uma pessoa coloque uma pedra sobre ela, uma barreira que fecha ela sozinha, isola ela sozinha nessa dor, transformando-a numa pessoa morta que caminha, que fala, mas que não vive. E nós devemos perguntar: será que existe alguma pedra que nós precisamos tirar? O que é preciso tirar para sair da sepultura que aprisiona você ou alguém da sua família? Jesus veio para nos dar vida.
e vida em abundância. E hoje Jesus te chama para que você venha para fora da morte para a vida, para te libertar da escravidão. Creia na manifestação sobrenatural de Deus. Creia na ação do poder de Deus por você e para você. Quero convidar você a se levantar. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar nesse sentido. Só pra te ver.
pequenos demais, Senhor. E nós pedimos que o Senhor entre na nossa casa, pedimos que o Senhor entre na nossa vida. Nós precisamos, Pai, como Marta e Maria, nós precisamos da Tua intervenção, mas também nós cremos, Pai, que o Senhor é que sabe o tempo certo, a maneira de agir. Por mais que nós gostaríamos que o Senhor agisse da nossa forma, no nosso tempo, nós reconhecemos a Tua soberania sobre nós, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que enquanto o nosso milagre não chegue, enquanto o nosso milagre não venha, que o Senhor nos fortaleça para que nós não venhamos a duvidar, a pensar que o Senhor não nos ama, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor entregou o seu Filho por nós, mas nós somos tão pequenos, somos pequenos demais, precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai, eu coloco agora diante do Senhor cada um dos pedidos dos Teus filhos, das Tuas filhas, os pedidos, Pai, por milagres, por cura, Senhor, em nome de Jesus, que venha a cura no físico, que venha a cura na alma, que venha a cura nas emoções, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra declara que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu a salvação da nossa casa, a salvação dos nossos filhos, dos nossos familiares, de todos aqueles que não Te conhecem, Pai. Nós cremos que da mesma forma que o Senhor ressuscitou Lázaro, aqueles que estão mortos espiritualmente, o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai fortalecer, eles vão Te servir, Pai. Nós cremos que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, e nós que queremos, Pai, que se cumpra na nossa vida as Tuas promessas que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos assim, Pai. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós não olhamos para aqueles que estão presos por cadeias de vícios, por coisas erradas, por más companhias, porque nós sabemos que a hora que o Senhor chegar, tudo isso será dissipado, Pai. Oh, em nome de Jesus, Pai, afasta as más companhias, as más conversações, Senhor. Tira a alegria de estar com essas pessoas, tira, Senhor, o prazer de fazer coisa que não deve, que da mesma forma que o filho pródigo caiu em si, que os nossos parentes, os nossos familiares, que os nossos filhos caiam em si, Pai, e que voltem à sua casa, que estejam com o Senhor, que eles possam de fato se dobrar diante de Ti. Oh Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs da congregação João de Barro, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, Pai, que eles tomem uma postura, tome uma posição, mas por causa do Teu Espírito Santo, porque só Ele que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que haja entre nós pessoas que Te amam, que reconheçam o Seu senhorio, que não seja capaz de fazer nada que Te desagrade, ainda que sejamos limitados, mas que o Senhor nos conduza a vitórias, porque a Tua palavra declara que o Senhor que começou uma boa obra em nós, o Senhor mesmo vai nos aperfeiçoar até o dia da Sua volta. E assim nós cremos, Pai, que o Senhor está nos dando mais dons, mais talentos, que esse lugar será um lugar de bênçãos ainda maiores, para que as pessoas entrem aqui com problemas e saiam com solução, porque o Senhor é a nossa solução. Pai, nos dê uma semana de bênção, de vitória, de paz na nossa casa. Repreendemos a ação do inimigo sobre as nossas emoções, repreendemos a ação do inimigo sobre os nossos familiares e declaramos que essa semana teremos uma semana de alegria, de comunhão, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que abrirá os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvirmos e enxergarmos coisas novas. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz:
Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Dia 12 de outubro, vamos ter bazar a partir das 9 horas, das 9 às 15 horas.